Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer os índices Ambima. A Ambima é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. Ela tem por objetivo compartilhar as melhores práticas para o mercado financeiro. Dentro desse objetivo, ela apresenta os seus índices de referência, ou seja, nós estamos falando de benchmarkings para fundos de investimento. Índices de referência para fundos de investimento são carteiras teóricas que são usadas como base para os principais fundos de investimento comercializados no mercado. A Ambima ela possui 4 índices diferentes e cada índice desse vai ser atrelado a um tipo de produto de investimento. Nós vamos ter o IDA, que é o índice de debêntures da Ambima, que é a dívida privada associada principalmente às debêntures. Nós vamos ter o IDKA, que é o índice de duração constante da Ambima, atrelado aos títulos públicos com prazo fixo de vencimento. A gente tem o IHFA, que é o índice de hedge funds da Ambima, que é atrelado aos índices de multimercado com gestão ativa. E a gente tem o IMA, índice de mercado Ambima, que é a carteira de títulos públicos. A gente vai começar falando sobre o índice IMA. É o principal índice de referência principalmente para os institutos de previdência, que tem a maior parte da sua carteira de investimento atrelado à dívida pública da União. Então, quando a gente fala de IMA geral, a gente está englobando toda a dívida pública da União, todos os títulos públicos que hoje nós temos disponíveis no mercado. E dentro do IMA geral, nós temos vários subíndices que a gente vai ver agora. O primeiro deles é o IMA geral, exceto C. Ele é formado por toda a dívida pública, todos os títulos públicos, excluindo os títulos atrelados ao IGPM, as antigas NTNC. Esse tipo de título ele não é mais comercializado pelo Tesouro Nacional, porém ainda existem alguns poucos no mercado. Então, a diferença do IMA geral para o IMA geral exceto C, hoje ela é muito pequena, porque a representatividade desses títulos públicos atrelados ao IGPM é muito pequena dentro do mercado, mas mesmo assim ainda vai dar uma pequena diferença, por isso que existe essa diferenciação. Agora a gente vem para o IRFM. Agora a gente vai falar dos títulos públicos pré-fixados, ou seja, as LTNs ou NTNFs, que são os títulos públicos pré-fixados. Quando a gente fala de IRFM ou IRFM geral, a gente está englobando toda a carteira de títulos públicos pré-fixados. E ele possui duas subdivisões. O IRFM1, que são aqueles títulos públicos com vencimento abaixo de 1 ano, e o IRFM1+, que são os títulos públicos com vencimento de 1 ano ou mais. Por que essa subdivisão? Quanto menor o meu prazo de vencimento, menor é a volatilidade da minha carteira, menor é o risco. Quanto maior o prazo de vencimento, maior o risco. Então eu preciso entender que o IRFM1 são títulos de menor risco, enquanto o IRFM1+, são títulos de maior risco. Agora nós temos a classe dos IMABs. IMABs são os títulos públicos atrelados à inflação, atrelados ao IPCA. Então pode ser tanto as NTNBs, que são as notas do Tesouro Nacional Série B, ou o Tesouro IPCA+, que é aquele com os juros semestrais. Dentro do IMAB, a gente também vai ter duas subdivisões. Nós vamos ter o IMAB, que engloba toda a carteira dos títulos públicos atrelados à inflação, e a gente ainda tem o IMAB5, que são os títulos públicos com vencimento até 5 anos, e o IMAB5+, que é os títulos públicos atrelados à inflação com vencimento igual ou superior a 5 anos. Nós temos ainda o IMA-S, que é formado pelos títulos públicos atrelados à taxa básica de juros, atrelados à Selic, que são as LFTs, letras financeiras do Tesouro, ou simplesmente Tesouro Selic. Agora passando para o IDKA. Nós estamos falando ainda de carteira de títulos públicos,
porém nesse caso a gente vai trabalhar com aplicações que têm o prazo de vencimento fixo. É mantido sempre títulos com o mesmo prazo de vencimento. Dentro do IDKA, a gente vai ter duas categorias, duas subdivisões. Nós vamos ter o IDKA pré, que vai ser relacionado aos títulos pré-fixados, ou seja, vão ter um comportamento semelhante ao IRFM, e nós temos o IDKA IPCA, que vão ser os títulos relacionados à inflação, que vai ter um comportamento parecido com o IMA-B. Dentro do pré-fixado, nós vamos ter calculada a curva de juros em diferentes prazos de vencimento. Então, nós temos o IDKA pré de 3 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos e de 5 anos. Ou seja, isso vai ser o prazo máximo de vencimento dos meus títulos, do prazo de até 3 meses, de até 1 ano, 2 anos e por aí vai. O mesmo acontece em relação ao IPCA. Nós vamos ter o IPCA de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e 30 anos. Ou seja, os meus títulos com vencimento dentro desses prazos. Então, se eu tenho um fundo de investimento IDKA IPCA 2, quer dizer que o prazo de vencimento máximo dos meus títulos vão ser de 2 anos. O IDA, nós já estamos falando agora da carteira de títulos privados, estamos falando das debêntures. E os principais subíndices do IDA vão estar relacionados principalmente às referências da minha debênture. Então, se eu tenho debêntures cujo a remuneração delas vai ser atrelada ao DI, eu tenho o IDA-DI. Eu tenho também o IPCA, que é as debêntures indexadas à inflação. Eu tenho o IPCA Infraestrutura, que são as debêntures incentivadas atreladas à inflação, debêntures atreladas a empresas ligadas à infraestrutura. Essas debêntures possuem isenção de imposto de renda para pessoa física. E eu tenho também o IDA IPCA, exceto infraestrutura, que vai excluir essas debêntures incentivadas. O IHFA, nós estamos falando agora de um índice de referência para ED. ED é proteção de carteira. Então, são índices de referência de fundos que são usados principalmente para trazer proteção à minha carteira ou ao meu fundo de investimentos. E aqui no Brasil são os fundos de multimercado de gestão ativa. Mas para participar desse índice, esses fundos precisam seguir aí uma série de recomendações, uma série de critérios, como cobrar taxa de performance, não ser fundos fechados e entre outros. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para falar sobre esses índices Ambima. Eles são muito importantes para a gente entender uma carteira de investimentos, entender fundos de investimento. Então, se eu tenho lá um fundo de investimento referenciado ao IMA-B5, eu sei que esse fundo vai estar aplicando aí principalmente em títulos públicos atrelados à inflação com menos de 5 anos, e ele vai buscar sempre replicar esse índice. E para aqueles que trabalham principalmente em institutos de previdência, onde a maior parte da carteira, por questões legais, é atrelada a títulos públicos, a maior parte da carteira vai estar atrelada a esses índices de referência. Se ficou qualquer dúvida, podem postar aqui nos nossos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.